Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo e que possa abençoar a vida de todos os que assistirem ao vídeo. Perfeito? Irmandade, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Se ainda existe a obrigatoriedade de se pagar o dízimo nos tempos de hoje, da graça, porque nós sabemos que no Antigo Testamento, no tempo da lei, era obrigatório as 11 tribos de Israel pagar o dízimo para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, e então as outras 11 tribos teriam que pagar dízimo para essa tribo. Era a ordenança de Deus, o nosso Criador. Para entendermos melhor o assunto, vamos ler um texto que fica na Bíblia Sagrada, no 4º livro de Moisés, chamado Número, no capítulo 18, do verso 19 ao 32. Lemos com a ajuda e a força de Deus. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da areia e como plenitude do lagar. Como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, e receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Então, irmandade, pela leitura aqui nós conseguimos já compreender a tribo de Levi ficou encarregada do ministério da tenda da congregação para cuidar das coisas concernentes, as coisas relacionadas à lei, tudo que relacionava a Deus. Então, eles ficaram com esse ministério. Eles eram responsáveis também por julgar muitas questões civis, que as demandas chegavam até eles, dos filhos de Israel, as outras tribos, e eles julgavam. Então eles estavam responsáveis por toda a parte de também ensinar a lei para o povo e fazer todas as partes das cerimônias, holocaustos, tudo que fosse relacionado ao ministério.
Perfeito? Eles não tinham direito à herança, a repartição das terras, eles não tinham direito de receber a sua herança, porque a herança deles era o Senhor, como nós vemos aqui. Então, essa era a porção deles, era a herança, o Senhor. E as outras 11 tribos de Israel eram obrigadas a pagarem o dízimo para essa tribo, e também a tribo de Levi, dos dízimos que eles recebiam dos filhos de Israel, eles tinham também que tirar o dízimo para ofertar ao Senhor. Como nós lemos aqui, que é o dízimo dos dízimos. E esse dízimo tinha que ser entregue ao sacerdote Arão. Perfeito? Naquela época lá, naquela ocasião. Então, irmandade, nós vimos aqui que Deus instituiu o dízimo na lei de Israel no Antigo Testamento, a partir de Moisés e Arão. E então, nós sabemos que os dízimos era obrigatório para as 11 tribos, e agora nós vamos ver se no Novo Testamento, porque aqui os dízimos no Antigo Testamento segundo a lei, e agora nós vamos para o Novo Testamento, que é a graça, para nós vermos se há também a obrigatoriedade de se pagar o dízimo. E quem, se tiver, quem teria que pagar, ou se não tem. Vamos então entender. Vamos aqui ler mais uma outra parte, que fica na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, do verso 1 até onde Deus permitir que a gente leia. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. Isso já no Novo Testamento. Livro de Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 1 em diante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm, segundo a lei, segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesta é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança,
pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdote. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmandade, nós vamos por parte. Aqui nós vimos dois sacerdócios. O sacerdócio que eu falei anteriormente, lá na primeira leitura, Levítico, sacerdócio levítico, que era segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Arão. E aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então são dois sacerdócios, né? Um do Antigo Testamento e outro do Novo. E nós percebemos aqui, no versículo 18, que está escrito, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Abrogado, anulado, substituído. Perfeito, irmandade. Então nós entendemos claramente que o sacerdócio levítico foi anulado. Foi completamente anulado. E aí deu-se lugar para o sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, que é rei de justiça e rei de paz. Nós sabemos que o rei da paz é o Senhor Jesus Cristo. Esse Melquisedeque, como nós lemos na leitura, semelhante ao Filho de Deus, não tendo princípio de dias nem fim de vida, é sacerdote eternamente, permanece para sempre. Quão grande era este, semelhante ao Filho de Deus. Então, é entender a questão. Se o sacerdócio levítico foi anulado, então tudo concernente àquele sacerdócio também foi anulado. Inclusive, a obrigatoriedade dos dízimos. Porque o dízimo foi instituído na lei de Moisés como o direito dos sacerdotes. Sacerdote Levi, o sacerdote da tribo de Levi. Então, se o sacerdócio foi anulado, então os dízimos também foi anulado. Não tem mais a obrigatoriedade de se pagar o dízimo segundo o sacerdócio levítico. Então, voltando um pouco, nós sabemos que lá estava escrito que era em estatuto perpétuo, o sacerdócio levítico. A palavra perpétua há aproximadamente 3 significados. Por toda a vida, de geração em geração e eternamente. Nós sabemos que eternamente não é, porque agora tem um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo.
por toda a vida não, porque houve muitos e muitos sacerdotes, não foi só um. Então foi de geração em geração. Desde Arão, que foi o primeiro sacerdote, segundo na lei de Moisés, o primeiro sacerdote, e até o tempo do Senhor Jesus Cristo. Então foram muitos e muitos sacerdotes da tribo de Levi. Então foi de geração em geração enquanto durou. Se perpetuou de geração em geração até enquanto durou. E durou até a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque até no tempo do Senhor Jesus Cristo havia sacerdote, se pagava o dízimo. Porque o Senhor Jesus Cristo não foi com o nascimento dele que se anulou o sacerdócio levítico, mas foi com a morte dele. Ele precisou obedecer toda a lei de Moisés, cumprir toda a lei, andar corretamente na lei, né? E só então, quando ele foi sacrificado, verteu o seu precioso sangue, quando ele ressuscitou, é que ele nos trouxe a graça, a sua graça bendita, e mudou-se o sacerdócio. Segundo as Escrituras, agora nós estamos sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no tempo da graça, não tem mais a obrigatoriedade de se pagar dízimo. E mais uma, o dízimo era para a tribo de Levi, como estatuto perpétuo. Só a tribo de Levi poderia receber dízimo e as 11 tribos de Israel pagar. Porque Deus queria criar aquele povo para que ele pudesse ser exemplo para o mundo, ser exemplo para todas as nações. E até que chegasse o tempo da plenitude, que é o tempo do Senhor Jesus Cristo, e ele pudesse revelar a sua bendita graça para todos. E então o tempo chegou, o Senhor Jesus Cristo veio, trouxe a sua graça bendita e nos fez herdeiro do seu reino de glória. Há também aqui um ponto que nós temos que entender, que fala aqui sobre Melquisedeque, que ele encontrou com Abraão, quando Abraão veio da matança dos reis. O que aconteceu foi o seguinte: teve uns reis lá de outras regiões que vieram, saquearam algumas cidades perto de onde Abraão morava e levaram tudo, os despojos, levaram as coisas, tudo que eles tinham. E ajuntou lá alguns reis lá e Abraão e foram atrás e conseguiram vencer esses reis e trouxeram todos os despojos, todas as coisas que eles tinham roubado. Porque naquele tempo, irmandade, tinha países, reinos, que chegavam em cidade, saqueava tudo e levava todo mundo, matava os homens, levava as mulheres, as crianças, levava os animais, levava tudo que eles tinham. E aconteceu mais ou menos, aconteceu dessa forma. E Abraão foi atrás, mais outros que reuniram e trouxeram tudo de volta. E Melquisedeque, que era rei de Salém, que significa rei de justiça e também rei da paz, saiu ao encontro de Abraão e o abençoou. Aqui nós lemos, aqui é muito interessante, que Abraão tinha as promessas, era abençoado por Deus, e sem contradição alguma, como está dizendo aqui, o menor é abençoado pelo maior. E Abraão tinha as bênçãos, mas imagina o quão grande era esse Melquisedeque, que abençoou aquele que tinha as bênçãos. Entenderam a grandiosidade de Melquisedeque? E então Abraão pegou e deu o dízimo de tudo para ele. Nós sabemos que
Depois passou muitos anos, nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu os filhos de Jacó. Jacó foi mudado o nome dele, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, daí que surgiu o povo de Israel, e os 11 filhos de Israel, os 12 filhos de Israel que deu origem às tribos. Eles foram para o Egito, depois de um tempo, viveram lá 430 anos, e depois saíram, depois disso que veio a lei. Então, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, não tinha nem lei. Depois não se fala mais em dízimo, ao tempão que ficou sem falar em dízimo. Né? Aqui eu não sei o relato, porque aqui fala que ele deu o dízimo quando encontrou Melquisedeque, e não fala mais depois sobre dízimo, com relação a Abraão, nem com relação a Jacó, que era Israel, nem Isaac, e até onde eu pude ler, né? Então, só depois de todo esse tempo que Deus enviou a lei, instituiu o sacerdócio levítico, que aí instituiu a lei dos dízimos, que passou a ser obrigatório pagar o dízimo. Então, irmandade, aqui numa parte, aqui está dizendo aqui, ó, e no versículo 8, e aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque. Porque homens que morrem, quem que era? A tribo de Levi eram homens comum, normal, né? É assim que está falando. Então, eles tomavam dízimo para sobreviverem, para viverem, né? E Melquisedeque não. Melquisedeque não tinha princípio de dia, nem fim de vida, era semelhante ao Filho de Deus. Perceberam? O que nos faz entender, irmandade, o seguinte: nós entendemos que não é mais obrigatório pagar o dízimo, mas nós entendemos o seguinte: Abraão também não tinha lei lá no tempo de Abraão, né? E mesmo assim ele deu o dízimo. E nós sabemos que não é obrigado dar o dízimo, mas nós sabemos que Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Então nós temos um compromisso com Deus, de o que Ele nos pedir é o que nós devemos dar a Ele. O que Ele nos pede não é nosso mais, mas sim dele, porque Ele sabe o que vai fazer com aquilo, né? Então, essa é a questão. Nós temos que servir a nosso Deus de livre e espontânea vontade, com o nosso coração puro, e novidade de vida, como está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4, está dizendo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida, e não na velhice da letra, não por lei, né? Porque a lei, nós vimos aqui a lei sacerdotal. Deixa eu só explicar um pouquinho. Havia várias leis naquele tempo. A lei moral, que é a lei espiritual dos 10 mandamentos. A lei sacerdotal, do sacerdote, eram os direitos, os deveres dele. A lei cerimonial, toda a cerimônia que estavam relacionadas lá. E a lei civil. Nós sabemos que agora a lei sacerdotal ela foi abolida e tudo relacionado a ela. A lei cerimonial também, que era a cerimônia, sacrifícios, ofertas e holocaustos, tudo, circuncisão, tudo foi abolido. A lei civil era uma lei um pouco pesada em certas partes, que falava olho por olho e dente por dente. Então era muito pesado. E aí também, no tempo de agora, o Senhor falou: amai até os vossos inimigos. Então essa lei não se encaixa mais nos tempos de hoje do Novo Testamento, na graça. Então também, da forma como era a lei civil, não se emprega mais. Então, irmandade, nós entendemos claramente,
perfeitamente que temos que servir a Deus em novidade de vida. O Senhor tem que nos fazer sentir. Agora, se a pessoa, com aquilo que recebe, quiser falar, não, eu vou dar 10%. Você pode dar o tanto que você quiser. 10%, 15%, 20%, 30%, 5%, 3%, 1%, ou nada. É o que você sentir no coração, ou o que Deus te pedir. Mas você tem que entender, se você for dar 10%, não é obrigado por lei, não tem obrigatoriedade de lei. E só para lembrá-los, nós nem fazíamos parte, ou fazemos, nós nem somos do povo de Israel, nós somos gentios. A graça veio a nós quando a lei foi anulada, foi tirada. E aí a graça veio para nós. E agora nós queremos lei, viver de lei, sendo que quando tinha lei nós nem fazia parte. Perceberam? Então, irmandade, nós somos gentios, nós éramos gentios. Está entendendo? E agora nós fazemos parte do povo de Deus pela sua misericórdia e compaixão. Essa lei aqui que eu estava lendo é concernente ao povo de Israel. Foi para o povo de Israel. Para nós, os gentios, éramos gentios, né? Nós somos filhos, herdeiros de Deus. Não tem essa lei. E nem para o povo de Israel não tem mais. O povo de Israel lá, se ele segue, não é o que está na Bíblia mais. Porque foi anulado com a morte do Senhor Jesus Cristo. A graça agora é para todos, tanto para o povo de Israel quanto para todos aqueles que creem no Senhor, de todas as nações e tribos. Vamos ler mais algumas partes aqui? Aí a gente pode servir o Senhor com o que a gente sentir, né? Vamos ler aqui primeira epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6, primeira epístola, no capítulo 4, verso 11, porque é o segundo ali, perdão. Diz assim, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Vamos ler também uma parte aqui no segundo epístola de Tessalonicenses, que era que eu estava falando, no capítulo 3, do verso 6 ao 12. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Glória a Deus. Então, irmandade, aqui ele está exortando para que todas as pessoas possam trabalhar. Eles eram do ministério. Paulo era ministro do Evangelho. Ministro, e ele deu o exemplo. Ele trabalhava para não ser pesado para a irmandade, né? Para dar o exemplo para que a obra cresça. Mas você pode servir a Deus com o que você tem, com a sua renda, para que a sua igreja cresça. Você tem que entender que não é obrigado mais, não tem lei. Você pode contribuir com a quantia que
quiser ou com a quantia que Deus te fizer sentir. Se Deus te pedir, não é mais seu, é de Deus. Mas você tem que entender que não é mais por lei. O dízimo não é mais obrigatório. É algo que você tem que... é entre você e Deus. Pelo seu amor, pelo amor que está no seu coração, né? De ver a obra crescer. Então, também tem em 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios, tem uma parte aqui sobre a coleta, só ler um versículo aqui, é muito interessante também para a gente... segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. Perfeito, irmão? Também aqui na mesma epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 em diante, tem a coleta para os cristãos, pobres da Judéia, e no 9 também, até o fim, né, o capítulo. Quem quiser ler, vão entender o amor na obra de Deus. A pessoa tem o amor pela obra de Deus, que é a obra crescer, então contribui, né? Contribui para construir as igrejas, para construir os bancos, o som, tudo que está relacionado à obra, né? Tem também as pessoas que vão fazer missões, contribuir para a viagem deles. Então isso aí é de livre e espontânea vontade, né? E cada um puder contribuir com o que sentir de coração, né? Cada um na sua igreja, no seu amor, mas entender que a obrigatoriedade do dízimo não existe mais. Ninguém é obrigado a pagar dízimo. É servir ao Deus eterno, Criador do universo, por livre e espontânea vontade e novidade de vida, honrando a Ele com amor e tal. Porque também, só ler uma parte aqui para vocês verem, só para vocês entenderem. Olha, no livro do Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 1, do verso 6 está escrito: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo transformou as pessoas, a gente, em reis e sacerdotes. Nos constituiu reis e sacerdotes do seu reino. Então são todos. Perceberam? Então, só por aí já dá para entender que não se deve à obrigatoriedade dos dízimos. Mas nós explicou aqui claramente segundo a lei. A lei foi abolida, a lei sacerdotal, a lei cerimonial e a lei civil como era. Só permanece a lei moral, que é a lei espiritual dos 10 mandamentos, mas não é lá que está contido os dízimos. O dízimo está contido na lei sacerdotal. Irmandade, espero que todos tenham entendido. Vocês podem pegar a Bíblia e ler, meditar nela, que Deus vai vos fazer entender e compreender melhormente. Eu agradeço a Deus por essa força, por esse entendimento, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.